Segundo Reis 17, 6:17, tá? Amém? É apenas um versículo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O poder da oração. Agora nós vamos lá para Isaías 38, versículo 1 até o 7. Ó Senhor. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, te peço, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade, e isso será parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Podem sentar. Amém, igreja? Nós estamos aqui diante de um Deus maravilhoso, que na realidade pensamos que damos muito, mas damos muito pouco para o Senhor Jesus. Pode acontecer muita coisa na sua vida, mas depende daquilo. Você tem que tocar, você tem que mexer com o Senhor Jesus. Ele tem que sentir. Porque nada vem por acaso. Muitos vêm na igreja em busca de algo. Mas chega aqui e fala assim, não é fácil, eu vou receber uma oração do pastor e está tudo bem. Às vezes a pessoa chega com uma sede tremenda e a sede, quem chega com sede, sacia. A sede que eu falo é a fé. É a fé que cada um de nós temos que ter perante o nosso Jesus. É crer.
é somente crer, sabe? Ir para o joelho. A vida é difícil para todo mundo. Quando somos jovens, é tudo fácil. O mundo oferece 1 milhão de coisas banais, que parece, nossa, que alegria, que festa. Mas aquilo ali é o começo da dor. Mas quando você entra com esse mundo maravilhoso, que é o Espírito Santo, começar a sentir o Espírito Santo, aí vem a responsabilidade, aí vem o amor que não tinha. Porque o mundo não tem amor, aí fora não tem amor. Tem muita falsidade aí para fora. Eu vejo muito casal, sabe? Casais novos aí que casam e começa, né? No começo é tudo doce, é maravilhoso, é gostoso. Mas daí o doce começa a ficar enjoativo. Aí já não é mais doce, é enjoativo. Né? Porque divide a cama, né? Não conhece. Quando namora, ó, tem vergonha até de comer perto da pessoa. Aí quando tá junto, aí que nós vamos conhecer aquele companheiro, aquela companheira, né? E sabemos que a vida não é tão doce como muitos pensam. Daí você vem e conhece esse mundo maravilhoso que é a presença de Deus. Sabe que você entra aqui dentro, você sente a paz, você sente o poder do Espírito Santo. Porque você sente. Quando você está envolvido, você sente. Você sente que ele trabalha, certo? Aí você começa a gostar de algo. Mas, quando sai daqui com aquela fé, com aquela palavra que recebeu, chega em casa contente, aí o companheiro vem dar uma cutucadinha, porque ele não está na presença. A mulher sábia, ela vai para o joelho, ela vai orar: Senhor, tem misericórdia, põe ele nos caminhos de Jesus, eu vou ter uma vida melhor. É isso que nós temos que fazer. Sabe? É uma entrega total. Porque aqui dentro, todo mundo gosta do poder do Espírito Santo, gosta da ação da igreja, gosta do amor dos irmãos. Mas quando sai daqui para fora, as coisas mudam. A gente para de pensar naquilo que a gente pensa aqui dentro, na palavra. Esse homem, Ezequias, por quê? Que o médico dos médicos falou para ele: bota a tua casa em ordem que morrerás. Que morrerás. Médico dos médicos, não precisa falar mais nada. Né? Pensou Jesus chegar em você: ó, você vai morrer. Bota sua casa em ordem. Mas por quê? Por que que ele falou isso para Ezequias? Vamos parar e pensar o que nós fazemos quando estamos só passando um ventinho. Vamos lá para o joelho e vamos orar.
você tem que orar mesmo, você tem que mexer, tocar nele. Se você tocou, automaticamente a benção vem. E ele foi, coisas que ele nunca fez aqui, ele fez. Foi para os joelhos, ele chorou. Justificou. Tem andado reto na tua presença, Senhor. Tem feito tudo. E chorou. Deus ouviu. Deus sentiu, porque tocou nele. Tinha sinceridade ali. Então, automaticamente. Por que as coisas não acontecem? Há muitos crentes que estão anos na igreja. Por que não acontece? Porque não faz o que deve ser feito. Eu já mudei de igreja 1 milhão de vezes. Mas o meu Deus, eu só tenho um jeito de servir Ele, eu sou sincero. Aonde que eu não vejo a presença do Espírito Santo, eu saio fora. Eu tenho que sentir. Quantas vezes eu falei para o pastor, e o pastor sempre falava, a sua chamada era lá. Mas foi ali naquela porta ali, que Deus falou comigo, entra. Aqui é a sua casa. Isso há muito tempo atrás. Mas o inimigo sopra de tal maneira que ele desvia seu pensamento. Então você começa a enxergar os seus irmãos como inimigo. Aí você para de criar raiz na igreja e sai. E toda planta que é mudada, às vezes ela vai, mas às vezes ela não vai. Mas onde que ela tem bastante água e a terra é boa, ela afirma. Olha, gente, não é fácil. Eu vou contar. Eu acredito que tem muitos aqui que crê a tal ponto, mas às vezes questiona. Nós questionamos Jesus. Por que foi acontecer isso comigo? Por que, Jesus? Logo comigo, eu estou dentro da igreja há quanto tempo? Mas somente Ele sabe, porque Ele conhece seu coração. Ele conhece, não adianta. Ele sabe das suas dores. Ele sabe o que você passa na sua casa. Você pensa que não? Ele sabe que Ele é totalmente ao contrário das suas atitudes. Sabendo que você está no caminho certo, mas tem um espírito maligno agindo na vida de um casal. E às vezes, agindo do lado de um amigo, que você pensa que é amigo. E Jesus sempre pregou o amor. As palavras é só o amor, é união. Paramos de ver diferença nos irmãos. O dia que eu parei de ver irmão e foquei em Jesus, aí ele falou, agora sim. Agora você acertou. Agora você acertou. É eu que cuido de você. Para de cuidar das vidas dos seus irmãos.
Para de apontar o dedo nos seus irmãos. Eu acerto com eles. Jesus falou desse jeito comigo. Quem acerta com eles sou eu. Não é você. Agora você vê o defeito no seu irmão. É porque fulano de tal, que fulano de tal, que não sei o quê. O irmão fica sentido, sai. Desprega. Jesus sempre pregou o amor. Sabe? Agora eu vou sair da Bíblia um pouquinho e vou contar o que aconteceu com esse dedinho. Agora vem a história do dedinho. Eu estava cortando lenha para colocar o fogo no fogão a lenha que eu tenho em casa. Eu fui na obra minha lá e comecei a cortar. Mas até então eu estava pensando, estava tranquilo, estava pensando até em Deus. E de repente eu fui cortar uma tábua que eu segurei com essa mão e passei a maquita. Só que ela escapou e voltou. Ela voltou e cortou. A unha no meio, até encostar mais ou menos pertinho. Cortou o osso. Tá. Eu peguei, tampei, peguei um pano, tampei, entrei dentro do carro, fui até em casa, pedi que alguém dirigisse para mim depois. Aí meu filho, atrasado para o serviço dele, falou: pai, eu vou levar o senhor de moto. Eu falei: vai, então tá bom, você vai levar o de moto. Vou lá, né? Eu grudo aqui na cintura dele e a mãozinha vai pendurada. Fui. Cheguei no pronto-socorro. Louvado seja ele. Eu cheguei lá. Aí veio um médico. Entrei direto, né? Porque o caso era grave. Aí o médico chegou, limpou, pegou lá aquela agulhinha, começou a costurar, enfaixou. Aí o médico, de repente, virou para mim e falou assim: eu vou tirar uma chapa, um raio-x. Sobe lá em cima, tira lá. Eu fui lá, tirei, o osso estava separado. Aí o médico chegou em mim e falou: seu caso é regional. Mandou desmanchar tudo o serviço que o médico fez. Eu com o dedinho pendurado, só gás assim. Mas eu estava dando louvor a Deus. Você pensa que eu estava chorando, se levantando? Não, falando, é o Senhor da causa. Você vai descer para o regional, eu já chamei o SAMU, a ambulância vai encostar aí, você precisa de um acompanhante. O senhor é de idade. Tudo bem. Só que quando me puseram lá dentro, junto com a enfermeira, e a minha cunhada foi junto, eu perguntei: mas o que eu vou fazer lá no regional? Sendo que pode ser costurado aqui mesmo. Faz né? Qualquer médico, né? Um ortopedista bom faz o serviço. Eu olhando assim no teto da ambulância, a hora que você chegar lá, eu mostro o que você vai fazer lá. Deus falou comigo lá dentro da ambulância. Então, ele está na causa, eu não tenho nada a temer. Eu fui, mas fui levando soco até chegar lá. É 1h30 de conforto. Mas cheguei lá. Cheguei, colocaram eu numa cadeira de roda. E colocaram numa cadeira de roda, como se eu fosse, mas é só o dedinho, não precisa nem de cadeira de roda. Colocaram lá e colocaram na fila da emergência, a chamada fornalha. E são poucos que entram e saem. Colocaram lá, daqui a pouco chegou o outro da cadeira de roda e ficou atrás de mim. E a enfermeira me acompanhando, até que a ficha fosse preenchida e me chamar. Aí, de repente, chega uma enfermeira,
Falou, você pode ficar de pé? Falei, claro, aqui é só o dedo. Então, o senhor vai me acompanhar aqui? Vamos entrar aqui na emergência? Que nós vamos ver esse negócio aí. Daí eu fui, passei naquele lugar lá, tinha mais de 40 leitos. Tudo cheio. Ali era só gemido e choro. Eu passei falando assim, Senhor, tenha misericórdia. Eu passei assim, um zóio aberto e outro fechado. Senhor, tenha misericórdia. Com essa mão. Misericórdia. Disfarçando, porque eu não queria que a enfermeira soubesse quem que eu era. Daí eu entro dentro daquele lugar. Gente, tem gente que murmura à toa. Tem gente que chora à toa. Crama à toa. Mas entra naquele lugar lá só para você ver. Aí me colocaram, eu. Primeiro, aí veio um enfermeiro e falou, ó, esse roupão aqui é uma saia. Marra aqui atrás. O senhor tira tudo e só veste essa saia. Veio bem para a cara dele, eu falei, mas é só o dedão. Para que eu vesti aquele negócio? Bom, é um trabalhar de Deus, né? Eu fui compreendendo. Tá bom, eles pegam a roupa suja minha, sapato, aliança, carteira, levam tudo embora. Eu só fico de cueca. Sem entender nada. Mas eu sabia que Deus estava ali, na causa. Aí ele chamou, colocou eu do lado de uma senhora e de um senhor de idade. Eu fiquei bem no meio. Eles cobriram eu com um cobertor. Eu olhava aquele senhor, tinha soro, tinha antibiótico. O cara estava tudo direto. O cara estava urinando sangue, estava mal. E tinha uma senhora lá que também ela coçava o corpo inteiro e nada. Enrolava um monte de algodão no pé dela e enfaixava para esquentar o pé. E eu vi tudo aquilo. Aí, de repente, chegou uma médica. Ela chega triste. Ela chegou, olhou para mim, encostou bem na maca assim. Olhou o dedo meu. Aí, ela pegou e falou assim, eu vou cuidar do Senhor. Vou cuidar. Aí eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei para ela, o Senhor está cuidando da senhora. O Senhor está visitando a casa da senhora, uma doutora. Aquela doutora começou a chorar, que não parava mais. Aí eu comecei a entender o recado de Jesus. Ela descia lá, assim, e rico faz assim, né? Tá com a pontinha de dedo, mas descia que nem uma bica. Eu falei, Jesus está na casa sua agora. Aí comecei a entender por que Deus colocou eu lá. Nada é por acaso, meu amigo. Nada. Isso aqui é para honra e glória. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Daí ela chegou, eu vou cuidar do Senhor. Saiu um pouquinho perto de mim. Aí eu comecei a conversar com os casal de velho e falar de Jesus para eles. Eu falei, o Senhor é com vocês. É só
Basta somente crer, vocês vão ter alta. E médico passando. Tinha cada coisa lá, não dava para ver. Tinha gente tomando sangue, 3, 4 bolsas de sangue. A hora que parava o coração, que ele ia assim, bip, 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 e dava aquele sinalzinho, aí vinham os médicos e metiam o choque, o cara dava um pulo. Não, voltou. Quem que aguenta ver isso? Eu falei, Senhor, tenha misericórdia desse povo. De repente chega a médica, ela olhou para mim e disse assim, vou tirar o senhor daqui, o senhor vai para minha sala, eu já tenho a maca lá, eu vou cuidar do senhor lá. Ela catou eu, com soro, e me levou lá para a sala dela. Lá ela despencou a chorar e falar. Falou um pouquinho da vida dela. E aí eu falei, o senhor é com a senhora. Senhora, desculpa falar nisso, porque a gente rica às vezes não entende o trabalhar de Deus. Porque quem tem muito, pensa que não precisa de Deus. Nós precisamos de Deus todo momento. Todo momento se precisa do Senhor. Para de dizer que você vai resolver os seus problemas, você não consegue. Você não consegue. E não se matem, não se matem. O maior é o amor de Cristo. O dinheiro vai ficar, o carro vai ficar, a casa vai ficar. Mas pense na sua alma. Pense na sua alma. Pense na morada do Senhor. O Senhor manda te dizer nessa noite. Vamos mergulhar nesse oceano. Vamos na profundidade. Que tudo que pede, Ele dá. Pedi, dar-se-vos-á. A irmã sabe disso, né, irmã? Deus trabalha na vida da irmã lá. É Deus que fala dos perigos que ela passa lá. É ou não é, irmã? Irmã Orlinda. De vez em quando ela liga para mim. Então, é aquele negócio, sabe? Não deixe seu coração perturbado. Porque às vezes você sai daqui cheio de fé, cheio, você conseguiu se alimentar. Mas chega em casa, tem que tomar muito cuidado. Já entra orando, já entra clamando, porque o inimigo é astuto. Você está na presença de Deus, você está na presença de Deus, esse seu filho e a sua filha, o que será que está fazendo nesse momento? A maior alegria que eu tenho é quando o meu filho passa em casa, bença pai, bença mãe, o que tem aí? E já vai lá, abre a geladeira, fala, você está em casa, meu filho. Minha filha também. Esse é o melhor que a gente tem. E orar, filho, orar. Orar porque Ele se faz presente do lado de cada um. Ele acompanha cada um nessa noite. Ele está esperando a reação sua. Sabe? Aquele desejo que você tem no coração de ver algo. Fala para Ele.
Conversa com Ele. Entra na intimidade com Ele. Será, Senhor, que eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Olha para o meu marido, Senhor. Ele não está aqui comigo. Ó, Senhor, a minha esposa também não está comigo. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. Entrega na mão de Jesus. É só Ele que pode cuidar. É só Ele que pode. Mais ninguém. Temos que agradecer a cada minuto, a cada momento. Porque o dia de amanhã pertence a Ele. Não é nós que vamos... Não, amanhã eu vou viajar, vou pegar um avião, vou... Nada. E se amanhã não chega? E esse deitar e não acordar mais? Então, esteja ligado. Esteja ligado com Ele o tempo todo. Eu aprendi muito. Sabe por quê? Porque Deus fala com a gente aqui. Ele fala. Você vai falar alguma coisa? Você vai passar alimento? Então fala de mim. Fala das minhas dores. Fala. Fala o que é bom para eles. É um alimento bom. Sabe? Agora, quando o inimigo afrontar, fica quieto. Fica quieto. Não queira bater boca, não. Se você não está preparado, fica quieto. Entrega na mão do rei. Entrega na mão do rei. Você pensa que a vida foi fácil? Para muitos aqui da Bíblia. Você pensa que José, os irmãos dele, tudo contra ele. Tudo querendo acabar com a vida dele. Foi vendido. Primeiro jogaram num cisterna, num buraco. Depois que foi vendido. Mas esse foi escolhido. Governador do Egito. Você sabe por quê? Sabe por que acontece isso? Não queira ser melhor do que os outros, não. Aqui não tem bom. Para Jesus não tem bom, não. Eu prefiro ser nada, mas ser tudo para Jesus. Eu quero que Ele cresça perto de mim e que eu diminua. Porque Jesus fala com a gente o tempo todo. Ele tem um jeito de falar que pouca gente entende. Bom, gente, eu acredito que deu para entender alguma coisa. Quem está feliz com essas palavras nesta noite, dá um glória para Jesus. Aleluia. Então, eu quero louvar um hino antes de entregar. Tá? É o 432.